meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Boa noite, mais uma segunda-feira aqui com você, caminhando com Jesus. Como você está nessa segunda-feira chuvosa aqui em Joinville? Me diga de onde você está falando, qual cidade, o estado, se é aqui no Brasil ou fora, onde você está. Manda sua mensagem aqui, caminhando com Jesus todas as segundas-feiras. Jesus quer entrar dentro da tua casa, dentro do seu lar. Tem uma palavra do Senhor para o teu coração aí nessa noite. A paz de Cristo a todos nessa noite. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial e Deus já colocou uma palavra no coração dele. Vamos estar aqui conhecendo essa pessoa maravilhosa que está aqui nessa noite para falar de Jesus, experiências com ele. E você fique ligadinho. Eu peço que você compartilhe. Tem pessoas que podem estar assistindo depois esse podcast, então compartilhe, dê seu like aí e vamos estar aí nessa noite adorando a Deus. Eu sempre digo aqui que o Senhor cresça, que nós diminuímos. Não sou eu, mas é Jesus que vai entrar aí dentro da tua casa. Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer caminhar com você, mas basta você querer, você deixar Ele fazer parte da sua vida, caminhar contigo. Quem está participando já? Irmão Marcos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aí ligadinho conosco. Pastor Paulo Roberto Mateus, a paz do Senhor. Lídia Mara, um abraço, boa noite. Que bom que você está aí ligadinho. Não, lembrando você que no final nós estaremos levantando um clamor, vamos orar pelas famílias. Tem algumas famílias que teve enchente, né? Entrou água dentro do lar, perderam móveis, mas aqui tudo vai ficar, né? Importante é que você está com saúde, você conseguiu abrir teus olhos, levantar. Vamos orar por pessoas aqui, pela sua saúde, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de um milagre. O Jesus está aqui. Jesus é o Deus de milagre, é o Deus do impossível e grandes coisas Ele vai fazer aqui nessa noite. Basta você acreditar, você crer e coisas vão acontecer. O sobrenatural vai acontecer aqui. Vamos ler uma palavra? Eu quero passar aqui para o nosso irmão, presbítero, irmão Alexandre Arruda, que está aqui nessa noite. Vai ler uma palavra aqui do Senhor Jesus aqui nessa noite. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a irmã Edneia que está aqui, o pastor Diego que está aqui conosco nessa noite. É uma grande alegria, uma grande satisfação, uma grande oportunidade que Deus nos concede. Eu quero fazer a leitura, meus ilustres irmãos, na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no seu capítulo 1 e versículos 13 e 14. Que nos diz assim o texto sagrado: Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aqui o apóstolo Paulo, ele trata um pouco sobre a obra de Cristo, o poder de Cristo, no sentido de nos tirar, como ele propriamente diz, que Ele nos tirou do poder das trevas. Ele nos tirou de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, nos resgatou de um modo de vida a qual nós estávamos inseridos outrora, nos trazendo para si, nos salvando, nos remindo, nos trazendo para uma nova vida, para o seu reino, para a sua igreja, para a sua vida, para a sua presença. Uma vida que vivíamos outrora
de tristeza, de sofreguidão, uma vida longe de Deus, longe da esperança futura que hoje nós temos. Então, Paulo descreve com muita propriedade esta obra em que Cristo veio ao mundo, encarnou, pregou a mensagem de salvação, deu a sua vida no Calvário e nos dando assim a possibilidade de redenção. O que significa o termo empregado por Paulo aqui, redenção? Significa que Deus, ele nos redimiu pelo sangue de Jesus, algo que nós, seres humanos propriamente dito, não teríamos a capacidade de o fazer por nós mesmos. Então aprove a Deus nos dar este escape, este livramento pela pessoa bendita de Jesus. Então aqui, meus diletos irmãos, nós temos de modo muito gráfico, muito claro, muito objetivo, o poder que Jesus tem de resgatar o homem da sua vida pregressa de outrora e dando a ele uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva e um novo caminhar, né, como é o tema do nosso programa, um novo caminhar com Jesus. Glória a Deus. Essa é a obra de Cristo. Vamos então ouvir um louvor aqui. Quero passar e já apresentar primeiramente o pastor Diego Molina, que está aqui nessa noite, para que ele cumprimente você e já esteja aí adorando ao Senhor. Depois nós vamos conversar com ele aqui nessa noite. A paz do Senhor, pastor Diego. A paz do Senhor, irmã Dineia, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe também o nosso pastor que está aqui conosco. E toda a audiência dessa programação, no programa Caminhando com Jesus, nessa programação abençoada de Deus, e todos vocês que já estão entrando aí nessa live e nesse podcast, tenha certeza que o Senhor Jesus você vai poder sentir, palpar a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua palavra que é verdade absoluta, a sua palavra que ela disciplina, a sua palavra que nos forma, nos faz melhores a cada dia. Nós queremos louvar a Deus por todas as coisas e pensando sobre justamente sobre isso, uma vez pensando sobre se eu decidisse negar a fé e nunca mais confiar no Senhor, eu pensando em tudo isso, esses pensamentos, ouvi uma vez esse louvor e esse louvor ele ministra os corações, porque se realmente eu pensasse um dia em negar a minha fé, em não servir mais o Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu morreria, eu seria um ser morto, não só espiritualmente, mas morto em todas as áreas. Fraco, né? Eu seria fraco, não teria vida, porque a palavra ela traz vida. Jesus ele traz vida e vida com abundância. Aleluia. Então nós vamos cantar aqui sobre esse louvor. Amém. Perto de ti. Se eu decidir negar minha fé e não confiar nunca mais nele, não tenho onde ir, não tenho onde ir. Se desprezar o meu coração, a santa graça que me salvou, não tenho onde ir, não tenho onde ir. Convencido estou que sem teu amor acabariam minhas forças, e senti meu coração sedento morre e seca. Perto de ti eu quero estar, da tua presença não quero me afastar. Eu não quero perto de ti, Jesus. Eu
quero estar. Da tua presença não quero me afastar, Senhor. Amém. Glória a Deus. É muito bom, né? Estar adorando ao Senhor aqui nessa noite. E eu quero perguntar para o pastor Diego Molina, ele está há um pouco tempo aqui no Brasil, né? E pelo que eu conheço, ele veio da Argentina. Fala um pouquinho assim da sua vida, sua família, quanto tempo você está aqui, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho de você. Bom, na realidade a nossa vida ela é conduzida. Nós temos o nosso tema ainda que está finalizando já esse ano, mas ele vai estar valendo até ao último dia desse mês, né? Conduzidos pelo Espírito Santo. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós muitas vezes somos conduzidos pelo Espírito Santo a vivenciar situações que muitas vezes você não vai entender, não vai compreender. A caminhada da fé, você vai ficar confuso. Senhor, por que eu estou vivendo isso? E foi a nossa situação. Nós viemos para o Brasil para ficar apenas uns 20 dias como máximo, na cidade da Içara, Criciúma, Içara, e depois voltar. Só que o que aconteceu foi o seguinte, que veio a pandemia e nós não conseguimos mais voltar embora. Nós viemos inclusive com roupas, todas as nossas coisas para ficar somente esses dias. E não conseguimos voltar mais embora. Viemos com a minha família e essa foi a bênção, que eu não vim sozinho, porque se eu não tivesse vindo com a minha família, teria sido muito difícil, porque as fronteiras fecharam e eu não poderia ter voltado para lá. Ia ser muito difícil para nós ficar separados, até porque a gente nunca conseguiu ficar separado muito tempo como família. E foi ali então que Deus ele trouxe para nós esse propósito. Digo eu propósito porque se estamos morando hoje aqui, é o propósito de Deus, e o Senhor nos falou por várias vezes que a vontade dele era que nós ficássemos aqui. Sou esposo da irmã Débora, que estamos casados já há 23 anos, pela misericórdia de Deus. Nesse amor, nesse relacionamento, o Senhor nos deu duas belas filhas, a Nicole, que é a mais velha, com 19 anos, e a Anne, que está atrás das câmeras aí, que tem 11 anos. Ela só tem tamanho, mas tem 11 anos. Quem olha para a Anne parece que tem mais, porque ela é autona, é alta, né? Mas eu louvo a Deus por tudo que o Senhor me concedeu, me deu até aqui. É pura bondade de Deus, é pura misericórdia e graça. Se eu cheguei até aqui, foi pela misericórdia de Deus. E foi aonde Deus nos trouxe para a cidade de Joinville. Ficamos 8 meses de pandemia e as fronteiras fechadas na cidade de Içara. E então, depois dali, nós viemos para cá. O nosso pastor ficou sabendo, nosso pastor Sérgio Mafior, inclusive que está de aniversário. Eu quero mandar um abraço para ele, né? Manda um abraço. E um abraço para o meu pastor. Ele que tem sido o meu mentor, alguém que realmente é uma inspiração para a nossa vida, para toda a minha casa, para toda a minha família. E se gerou isso, né? Ele viu que eu estava lá e se preocupou e nos pediu para virmos para cá, e que ele iria cuidar de nós enquanto a fronteira estivesse fechada. E a ideia nossa ainda era voltar, mas Deus foi falando e continuando a dizer que não era a vontade dele que nós voltasse. E eu dizia, meu Deus, como isso vai ser? Deus, inclusive, foi detalhista. Disse assim, já pode matricular as meninas aqui, porque vocês não vão voltar. E, na verdade, vai voltar, mas nem vai trazer nada de lá. Se trazer, vai trazer algumas coisinhas de nada, mas as coisas todas não vão conseguir trazer de mudança para cá. Deus vai dar tudo para vocês aqui. Então, vocês confiam no Senhor, porque é Deus quem está preparando todas as coisas. E assim o Senhor foi usando várias pessoas, mais ou menos umas 5, 6 pessoas diferentes cidades, diferentes lugares, para a gente saber que era Deus mesmo que estava falando. Então foi ali onde Deus proporcionou a possibilidade de nós ficarmos aqui e estarmos trabalhando e pastoreando aqui também, ajudando o nosso pastor presidente na obra do Senhor.
Glória Estamos a no Deus. setor 53, Lírio dos Vales. Já há 3 anos e alguns meses, né? Em maio fez 3 anos. E aí você calcula quantos meses, né? 3 anos passa rapidinho, né? Passou muito Passa rápido. Nós vimos esse rapidinho. tempo passar muito rápido. Parecia ontem que eu estava chegando às 9 da manhã, estávamos chegando na congregação para fazer a transição. E hoje já passou tanto tempo. Olha lá, tem a irmã Rosângela Dornelles, é isso? Tá mandando um abraço Olha ali, ó. Boa só, noite. Que um bom abraço ouvir para a meu irmã filho do Rosângela. coração e É ver a Deus Rosângela. cuidando de cada detalhe da sua vida. Fala com ela lá. Rosângela, Deus abençoe. Um abraço para. Uma pena que eu não pude ver. A Rosângela, ela é a nossa prima, né? E o esposo dela é o pastor Vassilésio. E ela tem três abençoados filhos, né? Tem netos também. E uma bênção de Deus. E eles são meus pais na fé. Que eles que nos ganharam para Jesus, né? Lá na cidade onde eu morava na Argentina, Na Argentina. em Presidência da Praça. Para quem não sabe, eu sou argentino, como disse a irmã, né? E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Me ensinou a falar o português. E a Rosângela, inclusive, me ensinou também. A minha esposa me ensinou também. Eu ensinava o espanhol para ela, eu ensinava o espanhol para ela e ela me ensinava o português. Mas quando eu errava, elas me corrigiam e eu gostava disso, da correção. Muitas pessoas não gostam da correção. Mas a correção eu percebia que vinha para melhorar, né? Sim. Então eu conjugava errado os verbos e tal, e era típico porque quando você quer falar um idioma, é o seguinte, você quer falar um idioma, você quer traduzir do seu idioma para o idioma que vai falar. E para falar um idioma, você não tem que pensar na sua língua, você tem que pensar na língua nativa do idioma, no caso o português. Para eu poder falar o português bem, eu tinha que pensar como um brasileiro pensa. Eu tinha que conjugar o verbo como é conjugado nas regras do português. E aí está o problema de muitos que quando vão estudar alguma língua, eles querem transpor do português para o inglês. Não dá porque as regras são totalmente diferentes. Não dá para você transpor do português para o espanhol, porque as regras são totalmente diferentes. Tem algumas palavras parecidas e aí se confundem as pessoas e pensam que é igual, mas não é igual. Vem do latim, mas é diferente, é outra língua, né? Viu? Nós estamos até tendo aula aqui, ó, como Então, aprender. exatamente. Tudo Então, a gente aprende. a gente e foi isso. E aí foi onde eu comecei a pensar. A não tentar traduzir mais, porque sempre a gente transporta e é ali que a gente erra, porque a gente quer traduzir os pronomes que em português ou às vezes palavras que são masculinas aqui em espanhol é feminina. Por exemplo, a ponte. A ponte aqui no português ele é feminino, o pronome. Já em espanhol é el puente, o pronome é masculino, né? Seria o ponte, mas falar o ponte. Aí o brasileiro fala o ponte. Traduzir, não, tá errado. Então, só que se você falar la puente lá em espanhol, também fica horrível. Que horrível. Entendeu? Então, por isso, esse é o segredo. Esse é o segredo, falar pensando sempre na língua nativa, nas regras e procurar estudar isso. Pastor Diego, você nasceu lá? Nasci lá, Sempre criei-me morou lá, lá, criou sempre morei lá. lá. E com 18 anos eu vim para 19, faltava, eu acho que dias para fazer aniversário, e eu vim para o Brasil para morar. E foi aí que começou a minha história, né? Foi aí que começou a minha história com a minha esposa. Eu vim para pedir a mão dela e eu nem sabia se meu sogro ia aceitar. Isso aí foi uma coragem que poucos têm, eu acho que só argentino tem, né? Então, eu vim para falar com o meu sogro e pedir a mão dele, porque eu disse, eu vou pedir a mão. Se ele dizer que não, tudo bem, eu vou ter que voltar embora. Eu disse assim, eu vou ter que me virar. Então, me lembro que eu pedi a mão e foi aceito. E foram muitos desafios até aqui. Foram muitos desafios no nosso namoro, nosso noivado, porque eu tive que construir tudo, começar tudo do zero. Então, foi tudo pela fé. Nosso casamento foi pela fé. Todas as situações, o cuidado de Deus na nossa vida, até aqui, até hoje, tem sido maravilhoso, tem sido extraordinário. E nossa vida até aqui foi sustentada
pelo Senhor. Glória a Deus. Olha lá, nós temos a Amanda Maia participando. A paz do Senhor, um abraço. Simone Peixoto também está Olha mandando aí a que benção. paz. Olha lá, boa noite, a doce paz do Paz Senhor. do Senhor, irmã Simone. O Edgar da Luz, a paz do Senhor, ele é da rádio, né? Olha só. Edgar da Luz, tem que convidar o pastor Diego Molina para estar lá na rádio, né? Participando aí, ó. Olha aí que benção. Fábio também, a paz do Senhor. Mais alguém que eu não falei? Pastor Mateus já colocou uns versículos bíblicos ali. Fábio, boa noite, a paz do Senhor. Lá no Floresta também. Quero mandar um abraço para o seu Brás. Gostei de ouvir você no Jardim Edilene. Estive com a minha amiga missionária Sara, sempre uma benção. Nós estivemos lá na vigília. Estivemos numa vigília lá e eu convidei o Fábio para ir lá conhecer. Que bênção. Então, vamos ouvir mais, aproveitar. O pastor Diego Molina, ele louva maravilhosamente. Vamos ouvir um louvor? Mais um louvor aí? Vamos. Louva, adora o Senhor. O clima está chuvoso, gente, para quem não sabe, quem não mora aqui, né? Nós estamos na cidade da chuva e bem-vinda a chuva. A chuva aqui é uma bênção de Deus. Na Argentina não chove tanto assim que nem aqui. Mas Deus é maravilhoso, o Senhor é fiel. E eu quero cantar uma canção aqui para o seu elevo espiritual. E você pode cantar com a gente, adorar o Senhor, deixar o Espírito Santo agir e fazer como Ele quer, porque Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário e Ele cuida das nossas vidas. Surgiu uma vez uma canção quando eu estava num momento difícil, e só no momento de prova que surgem às vezes as canções, né? As melhores canções. E eu quero cantar no Jardim da Aflição, inspirado lá no texto bíblico. Naquele jardim do Getsemane, com 3 dos seus discípulos, Jesus foi orar. Quando ali chegou, com eles falou: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Naquele momento, gotas de sangue suou. Em meio à aflição, ao Pai ele falou: se for possível, meu Pai, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Quando você chorar, lembre que Jesus também chorou por ti. Como pôde um amor tão grande assim? Não desistiu, mas foi até o fim. No altar do amor, Ele se entregou em meio à aflição. Foi um alto preço pela salvação. E hoje somos livres para adorar, pois meu Jesus venceu a morte por me amar. Quando você chorar, lembre que Jesus também chorou por ti. Como pôde um amor tão grande assim? Não desistiu, mas foi até o fim. No altar do amor, Ele se entregou em meio à aflição. Foi um alto preço pela salvação. E hoje somos livres para adorar, pois meu Jesus venceu a morte por me amar. Pois meu Jesus venceu a morte por me amar. Amém. Glória a Deus. Quero ler uma palavra com você aqui nessa noite, que se encontra em Efésios 5,
Andar na luz. Eu quero ler e a gente vai discutir um pouquinho antes do intervalo, vamos falar um pouquinho. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vamos falar um pouquinho sobre andar na luz, sobre ser imitadores de Jesus? Vamos, Alexandre, vou convidar aqui já o presbítero irmão Alexandre para estar falando um pouquinho, o pastor Diego Molina, vamos? Enfim, tá aí um texto que fala muito ao meu coração. Quando o assunto é andar, eu lembro de Enoque. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus. E uma coisa que me chama a atenção é que Enoque andou com Deus, não foi Deus que andou com Enoque. Então, o desafio é andar com Deus, porque Deus andar conosco é fácil. Agora, nós andarmos com Deus é o grande desafio, não é, pastor? Eu estava vendo o senhor louvar e eu percebo uma graça, assim, uma virtude muito grande. Eu acho maravilhoso a pessoa que tem esse ministério, né? Tanto como pastor, como cantor. E eu acho extraordinário, porque eu tive um pastor também, o pastor Edson Almeida, que hoje está no Porto Rico, e ele canta muito bem. E isso traz, assim, né, uma completude para o ministério. Eu acho isso extraordinário. Ainda mais com unção, né? Unção, Jesus né? é maravilhoso. Ele me ensinou não só a falar o português, mas me ensinou a tocar. Eu nunca entrei numa escola de música para aprender a cantar, tocar. Fui formado literalmente pelo Senhor. Foi forjado em mim algo que realmente já teve pessoas que conhecem de música, né? Mestres que disseram qual foi a escola que você aprendeu, estudou. Então, eu digo, na melhor de todas, né? Naquela que o Senhor nos ensina. Eu venho de uma época, quando eu me converti, eu tinha 17 anos. Então, eu venho de uma época onde não tinha muitas escolas de música, você tinha que aprender olhando para o outro. Então, eu me lembro que eu tinha o desejo e eu disse, eu tenho desejo, mas como que eu vou aprender? Aí Deus usou um amigo meu, o Carlos, lá na Argentina, e era um amigo. E ele disse, eu te empresto meu violão. Eu vou sofrer porque eu amo meu violão, mas eu te empresto e eu vou viajar para a Resistência e daqui a um mês eu volto. E nesse mês você me prometa que você vai olhar, vai aprender, vai ir atrás. E na época não existia YouTube. Hoje já tem no YouTube, você clica ali, você tem aulas que você pode aprender. Tem mais facilidade. Na época não, você tinha que se virar nos 30. E foi ali que quando ele me emprestou aquele violão, ele não veio no mês, ele veio depois de 4 meses ele veio buscar. E esse período, esse tempo que eu fiquei com o violão, eu fiquei tão feliz. Eu não sabia afinar, meu avô era músico e eu levava para ele afinava de ouvido. E foi ali com ele que eu aprendi a afinar de ouvido também. Eu não uso a afinação que está aqui no violão, que ele já vem com afinação. Eu afino de ouvido e a minha afinação já é a afinação original. A afinação que eu faço de ouvido já ficou gravado. Então isso é uma coisa divina que o Senhor que nos dá. E foi ali que foi se forjando, e eu fui me forjando. E aí veio também os embates, veio meu pai olhava para mim e disse, quem te disse que tu nasceu para ser músico? E vem essas coisas, meu pai não era cristão, então vem essas lutas, essas dificuldades e essas provas. E tinha a necessidade da minha igreja, que era a igreja que de fato eles precisavam, toda igreja na época, e hoje também tem a carência de músicos. E eu disse, não, preciso aprender para ajudar meu pastor, para estar contribuindo na igreja. E um dos maiores incentivadores foi o pastor, a minha esposa. Ela foi uma das maiores incentivadoras do meu ministério. Os meus pastores, que eram o Vasilésio e a Rosângela, eles sempre me davam uma palavra de ânimo. Porque quando você quer começar algo que é um projeto de Deus, há muitos embates, há muito levante do inimigo, há muita perseguição. Você passa por situações, por humilhações, mas tudo faz parte do crescimento, né? Tudo faz parte. E você disse que Enoque andou com Deus. Isso é o maravilhoso de andar com Deus. Quando você passa a andar com Deus, você passa a ver que as coisas não são fáceis.
Porque se alguém lhe dizer que andar com Cristo é a coisa mais fácil que tem, está mentindo. O evangelho ele traz dor. O evangelho ele traz sofrimento. O evangelho ele traz você vai precisar renunciar a si mesmo. Nós vamos ver na história das aves, por exemplo, das águias. Ela há 40 anos, ela dura 70 anos. Interessante que os anos que dura a águia é o tempo determinado de Deus para com o homem, né? Ao homem lhe é permitido viver 70 anos. E passar disso é cansaço, fadiga, né? E você olha e percebe nisso que o crente ele é comparado com a águia, né? E quando a águia chega aos 40 anos de idade, ela precisa se renovar. Ela precisa trocar as penas, ela precisa passar por o processo mais difícil da vida dela. Mas você olhando no contexto de tudo isso, ela precisa lutar contra a sua própria velha natureza. Porque a águia ela vai lutar contra a velha natureza para se renovar. Pegou? Então, assim, nós temos que lutar constantemente. Há quem diz assim, não, eu já nasci de novo, já está tudo bem, eu não vou pecar, eu não vou errar o alvo. Não, nós temos constantemente que estar lutando com a nossa própria velha natureza. É verdade. Para que possa vir aquilo que Deus tem de renovo espiritual, o caráter. Eu preciso. E interessante que no processo ela própria arranca as suas penas. Ela vai numa rocha e ela vem e bate contra aquela rocha para cair as garras, que ela tem as unhas, né? E ela sente muita dor, ela treme de tanta dor. Mas ela está dizendo, eu não quero mais continuar com essa velha natureza, eu quero ser renovado. Eu quero algo novo, eu quero a nova vida. E o pastor Mateus até está mandando a mensagem ali de Lucas 9:23, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Então o evangelho é negação. Se a pessoa não está disposta a se negar, não tem como, gente, não tem maneira, não tem forma da pessoa crescer espiritualmente. É como o nosso irmão aqui, o presbítero, compartilhou maravilhosamente. Enoque andava com Deus. Quando eu decido andar com o Senhor, eu preciso me negar minhas vontades, negar tudo isso. Entendeu? Então, nós vamos ver no contexto da águia, ela sofre, ela fica 50 dias no mais alto de uma montanha, se renovando, passando por o processo mais difícil da sua vida. Mas depois que começa a crescer as penas novas. E é um processo doloroso, né? É um processo muito doloroso. E ela se afasta de todos, da família, de tudo. E ela fica esses 50 dias nesse processo doloroso, sofrendo sozinha, mas depois vem o regozijo, depois vem o renovo, depois vem a força. Por isso que a palavra diz que renovarão as forças como as águias, falando do novo nascimento, que quem se renova na rocha que é Cristo, que quem se renova e diz, Senhor, eu tô aqui, estou sofrendo, estou negando, Senhor, estou chorando, estou sendo perseguido, estou sofrendo. Senhor, se levantou uma pessoa, inventou uma calúnia de mim, Senhor. Mas eu não vou no embate, eu não vou dizer nada para essa pessoa, eu vou ficar calado, porque é no silêncio que o Senhor me ensinou, indo para a cruz, que no silêncio é que existe a grande vitória para a minha vida. Não é eu tentando me justificar ou tentando me defender, porque quem me justifica é Cristo. Glória a Deus. Então eu preciso entender essas situações. E as pessoas muitas vezes querem muito se defender quando são acusadas. Jesus era acusado de tantas coisas quando ele carregava a cruz. E aí diz que quem não carregar a sua cruz e não ouvirem pois mim, não é digno de mim. Então eu preciso carregar a cruz, preciso carregar o desprezo, preciso carregar tudo que ele carregou. Todo o sofrimento que ele carregou, toda a dor que ele carregou, toda a calúnia que ele sofreu. E o mais interessante, todas as calúnias que ele sofreu num corpo santo, sem pecado. Imagina nós pecadores sendo injustiçados com muitas coisas. Imagina você, pastor, que com certeza já foi, eu já fui, todos nós, irmã Dineia, todos nós que estamos aqui, minha esposa que está atrás dessa câmera, todos nós já fomos injustiçados, já sofremos calúnias, já sofremos mentiras. Mas a Bíblia diz, alegrai-vos quando mentirem sobre vós. Alegrai-vos. E é a coisa mais difícil de se alegrar quando estão mentindo a seu respeito. Mas deixa acontecer. É o Senhor que é fiel, o Senhor que cuida, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor que nos surpreende a cada dia
E Ele nos renova. perdoar, E as situações eles surgem para nós podermos ter um novo nascimento. A velha natureza não vir. Ela morrer, ela precisa morrer. Ela precisa ir embora. As penas velhas têm que cair por terra. Nós mesmo que temos que arrancar. Não é Jesus que vai vir e vai tirar de você. É eu mesmo que tenho que me desfazer de tudo aquilo que é velho. Você vai olhar no velho e no novo. Quem entrou na terra? O velho ou o novo? Na terra de Canaã? O novo. A geração nova. Porque isso fala, quando você olha para o contexto, isso fala da velha natureza e da nova natureza. Nos céus não entra a velha natureza. No céu entra a nova natureza. A nova natureza regenerada por Cristo. Caráter regenerado por Cristo. O linguajar regenerado por Cristo. O pensamento regenerado por Cristo. Tudo, todo o contexto, o testemunho, tudo. E aí a pessoa olha e diz, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ter a mesma fé, eu quero ter a mesma perseverança. E é assim que funciona. É por isso que os mais velhos não entraram, ficaram de fora. Moisés, alguns teólogos dizem, foi injusto Deus deixar Moisés de fora, né? Porque ele tinha ferido a rocha. Mas Deus depois honrou Moisés quando no Monte da Transfiguração, quando Jesus orava, apareceu Moisés ali. E aquela, geograficamente, foi justamente onde Moisés apareceu, foi na Terra Prometida. Olha que coisa extraordinária. Deus é maravilhoso, né? Já quero mandar um abraço para Marlene Santos, a paz do Senhor, boa noite. Jackson também, um abraço, a paz do Senhor. Márcia Lolita, conhece? Conhece quem está participando aí? Luciana Borges, lá do Floresta, um abraço. Deus abençoe a nossa diretora Márcia Freitas. Olha aí que benção. Um abraço. Quero agradecer também pela vida do Leno, que está aqui, né, atrás das câmeras, preparando o melhor aqui nessa noite, o som e tudo, o microfone. César Marcílio, a paz do Senhor, como é que você está? Fala aí, manda uma mensagem para mim, quero saber como é que você está, né, depois de toda essa quimioterapia que você passou. Mas olha só, tá mandando mensagem aí, porque Deus é fiel, Deus é contigo, tem te mantido de pé. Eu sempre digo que nós somos fracos, mas somos fortes em Cristo Jesus. Então a força vem dele, essa força sobrenatural aí, você sempre participando aí conosco. A paz do Senhor e um abraço. Mais alguém que eu deixei de cumprimentar? Manda a tua mensagem. O pastor aqui estava falando, mas nós já temos que dar um intervalo aqui, né? E eu quero só ler em Isaías 54, 17, que fala que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Nós vamos ter um intervalo agora. E nós já voltamos daqui 3 minutinhos para ouvir mais louvor, mais adoração e mais palavra de Deus aqui, caminhando com Jesus. Eu creio em ti. Hoje eu trouxe para você uma empresa de cosméticos chamada Seitu, está há mais de 7 anos no mercado, com produtos veganos e hipoalergênicos. E preocupado com a sua beleza e cosméticos, com ingredientes patenteados, garantindo a eficácia dos nossos produtos. A linha Seitu System, ela é especialista no avanço de sinais da idade. Creme facial diurno com filtro solar, com ácido hialurônico com baixo peso molecular. Creme para as mãos de frutas vermelhas e também de coco. Elimina 99% de bactérias. Aqui eu tenho um demaquilante bifásico livre de óleos e minerais para remover a maquiagem à prova d'água, sem necessidade de enxágue. Porque a Seitu cuida da sua beleza.
Sejam bem-vindos a Memorize Vídeo Produções. Há mais de 15 anos trabalhando com edição e captação de imagens, casamentos, aniversários, shows, videoclipes, edição de vídeos particulares, videoaulas e muito mais. Memorize Vídeo Produções, WhatsApp 479-9128-6310. Atendemos São Francisco do Sul, Joinville, Curitiba e regiões. Mundo Mulher TV. Vamos mudar vidas? Eu creio em ti. Vamos passar aqui, nós temos pouco tempo, vamos aproveitar aqui nessa noite para o pastor Diego Molina estar falando um pouquinho da palavra de Deus, porque ela é alimento para nossa alma, né? É tão bom ouvir a palavra de Deus. E eu já quero passar para ele aqui, com toda a liberdade aqui, Diego Molina, Amém. falando da palavra de Deus. Amém, queridos. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Nossa, que extraordinária. A palavra de Deus é magnífica. Eu amo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos traz um alento, uma força. E essa história de Moisés no capítulo 33 de Êxodo que eu quero ler, nós vamos ver desde o primeiro versículo o que diz. Disse ainda o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo à sua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel, pois não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Versículo 4. E ao ouvir o povo essas más notícias, começou a prantear, e nenhum deles usou seus enfeites. Pois o Senhor havia dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo de dura cerviz, se eu subir no meio de vocês, por um momento os consumirei. Portanto, tirem de si os seus enfeites ou atavios, para que eu saiba o que vos hei de fazer. Os filhos de Israel se despiram de seus enfeites desde o monte Horebe em diante. E Moisés tomou a tenda e a armou fora do acampamento, afastada do arraial, e chamou-a de tenda da congregação, ou tenda do concerto. E sucedia que todo aquele que buscava o Senhor saía até a tenda da congregação, que estava fora do acampamento. E aconteceu que, ao sair Moisés da tenda, todo o povo se erguia e cada um permanecia em pé à porta de sua própria tenda. Olhavam para ele até que ele entrasse na tenda. E aconteceu que, ao entrar Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e se posicionava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E ao ver todo o povo a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantou e cada um se inclinou à porta da sua tenda. E o Senhor falava a Moisés face a face, como um homem fala a seu amigo. Então Moisés voltava para o arraial, mas Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, versículo 12, Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes, faz subir este povo, mas não me revelaste a quem enviarás comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se realmente encontrei graça diante de ti, eu te rogo que me ensines o teu caminho, para que eu te conheça e continue a achar graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Disse: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Amém? Quando nós olhamos no contexto geral dessa palavra, nós estamos vendo que Deus, ele disse que não iria mais. Até ali, Deus dá um fim da sua presença, de caminhar com o povo, de estar no meio do povo, manifestando a sua glória, de continuar com o povo de Israel, para que chegassem à terra prometida, a terra de Canaã.
nós olhando no contexto de tudo isso, você vai perceber o seguinte, que Deus, ele fez uma promessa e ele estava dizendo, eu não estou abrindo mão da promessa que eu fiz. Eu estou dizendo que não irei mais com vocês, mas eu enviarei um anjo, e esse anjo irá diante de vocês, e vocês vão vencer os povos inimigos. Eu vou expulsar os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Eu vou expulsar todo esse povo inimigo que vão se levantar contra vocês. Eu vou expulsar, fiquem tranquilos. O anjo irá, mas eu não irei. Quando Moisés, ele ouve isso do Senhor, que ele não iria mais, e o motivo era porque o povo é um povo de dura cerviz. E se você olhar para o contexto de dura cerviz, ou a palavra cerviz do hebraico, é duro, cruel, severo, obstinado, difícil, feroz, intenso. Vem no significado do hebraico, todas essas intenso, severo, pessoa teimosa, pessoa que não quer entender. Mas se você olhar, o porco, ele tem dura serviço. O porco não consegue levantar o olhar. O olhar do porco, ele é só para as coisas terrenas. A intenção de Deus diz, vocês são um povo que estão obstinados com as coisas terrenas. Vocês não conseguem erguer o olhar e contemplar as coisas do alto. Vocês não conseguem entender, esse povo não consegue entender os mistérios do alto. Eu revelo, eu estou caminhando, eu estou abrindo o mar, eu estou transformando a água amarga em água doce. Eu fiz tanta coisa pelo meu povo até agora, mas esse povo continua obstinado em coisas da terra, e não entender os meus mistérios, não entender os meus caminhos, e não compreender a minha graça, e não compreender a minha misericórdia, e não compreender que até aqui eu estive no meio deles. E ao ver que eles são tão obstinados, tão teimosos, ao ver que eles são de tão dura serviço, minha presença não irá mais no meio de vocês. Só que Moisés era o líder. E quando nós olhamos para o líder Moisés, nós vamos ver que Moisés era muito íntimo do Senhor. Havia uma intimidade muito grande na vida de Moisés que ele tinha. Imaginei, irmão. Havia uma intimidade, vocês que me ouvem, uma profundidade. Moisés, quando Arão e a sua irmã Miriam quiseram falar mal, quiseram deixar em mãos lençóis Moisés, o Senhor chama uma reunião familiar com eles, chama os irmãos, chama o irmão, chama a irmã, e deixa claro, porque eles também diziam, Deus também fala conosco, Deus também está revelando para nós que Moisés está fora do caminho, está fora. Aí Deus chamou e disse, com qualquer um eu falo com sinais, com prodígios, com sonhos, por sonhos. Mas com meu servo Moisés, eu falo face a face. Então você vai perceber da intimidade que Moisés tinha. Então ele deixou claro para Arão, para Miriam, quem era Moisés, diante da sua família. E eu digo isso para você. Se você tem intimidade com Deus, não precisa fazer nada. Não precisa se defender. É Ele que vai dizer quem você é na presença dele. Então nós vamos ver no contexto bíblico que Moisés vai sofrer muito com essa notícia, o povo também vai sofrer muito. O Senhor vai dizer, eu já dei ordem para tirarem as suas vestimentas, seus atavios. Que atavios eram esses? Que enfeites eram esses? Eram pequenos deuses do Egito que eles carregavam nas vestimentas. Eram como que dizendo, nós estamos andando nesse deserto, Deus está caminhando com nós, mas nós estamos crendo ainda nesses deuses que vieram com nós do Egito. Nós temos esses pequenos ídolos ainda em nós. E Deus já tinha mandado tirar. E Deus mandou tirar e arrancar para ver o que iria fazer. Porque Deus diz, a minha presença não irá mais com vocês. Só que quem tem a presença sabe do valor da presença. E Moisés sabia do valor da presença. Moisés sabia o quanto a presença simbolizava. Que a presença de Deus para ele era tudo. Mas vem cá, mas Deus não prometeu a vitória? Deus prometeu a vitória. Mas não tem sentido continuar na caminhada se Deus não estiver. Presença de anjo não é a presença de Deus. Mesmo que seja Deus quem enviou. Presença de anjo, eu vou repetir, presença de anjo não tem nada a ver com a presença de Deus, mesmo que seja Deus que tenha enviado. A presença de Deus é o que marca a diferença na nossa vida.
E é essa presença que tem marcado a diferença até hoje. E essa presença que vai marcar a diferença na tua vida até o dia de hoje. Entenda isso, compreenda isso. É a presença do Senhor. Por isso Moisés ele orou. Por isso Moisés ele fez a tenda do concerto. Por isso Moisés ele clamou ao Senhor. Ele não dormiu. Ele virou madrugada. Por isso o povo ele teve que se inclinar. Quando via Moisés entrar na tenda, inclinar-se na porta da sua tenda, inclinavam com o rosto no pó, como dizendo, meu Deus. Eles perceberam. E tem um ditado, né? Ninguém sabe, ninguém valoriza até perder. Ninguém valorizava a presença, mas quando eles ouviram que a presença não estaria mais, eles passaram a valorizar. E muitas vezes o ser humano ele é ingrato. Ele é ingrato, ele está tão obstinado nas coisas terrenas que ele deixa de entender as coisas celestiais. Ele deixa de orar, deixa de consagrar, deixa de buscar Deus, deixa de ler a palavra, deixa de ter uma proximidade de Deus. E se preocupa e cria pequenos deuses na caminhada que Deus manda arrancar, que Deus manda tirar. E eu não estou falando de deuses da época antiga, quando você estava na Babilônia. Não, estou falando de deuses que estão tirando o teu tempo com Deus. Pequenos deuses que estão tirando estão dividindo a tua fé, teu sentimento. Deus ele quer a exclusividade de nós. E Moisés ele chora, Moisés ele clama, Moisés ele fala com o Senhor. Senhor, o Senhor disse que o Senhor me conhece pelo meu nome. Nome do hebraico é reputação. Nome do hebraico é glória. Então, quando Moisés está dizendo, o Senhor me conhece pelo nome, ele estava dizendo, o Senhor sabe a reputação que eu tenho. O Senhor sabe a glória que o Senhor me deu. O meu nome é alguma coisa por causa do teu nome. Ou seja, o meu nome é o teu nome. A glória que eu tenho, ou a reputação que eu tenho, é por causa de ti. É isso que Moisés estava querendo dizer. Eu tenho reputação, a glória que está na minha vida é por causa do teu nome. O Senhor me conhece pelo meu nome, o Senhor me conhece na intimidade. O Senhor sabe o meu caminho, o Senhor sabe a minha reputação. O Senhor sabe. Então ele vai trazer a Deus, ele vai dizer ao Senhor, Senhor, não nos deixa sair desse. Eu prefiro morrer nesse deserto. Prefiro morrer do que dar um passo sem a tua presença. Interessante que muitos se arriscaram, né, pastor? Segundo o texto, muitos se arriscaram a ir para a Terra Prometida e não tiveram êxito, né? Morreram ali, na tentativa, morreram ali. Na tentativa. Muito interessante. Então, não queira dar um passo sem a presença. Não queira caminhar sem a presença. Porque a presença do Senhor que marca toda a diferença na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos. É a presença de Deus que tem te dado vitória até aqui. A presença de Deus que te fez caminhar no impossível até aqui. A presença de Deus que não te fez morrer nesse deserto. Foi a presença de Deus que te trouxe água, que matou a tua sede. Foi a presença de Deus que te deu direção. Você pode dizer, pastor, quer dizer que eu estou num deserto nesse mundo? Sim, esse mundo é comparado a um deserto. Sempre nós vamos estar de prova em prova. Por isso que nós somos chamados de mais do que vencedores. Essa expressão mais do que vencedores não existe no mundo. Não existe no mundo das competições, dos mundiais de futebol. Não existe no mundo das competições. Não existe, é vencedor. Ou é campeão, ou é pentacampeão, ou é tricampeão e assim vai. Mas não existe mais do que vencedor. Não existe. E sabe por que não existe? Porque o Senhor nos chamou para nós vencermos em todo o tempo. Para nós estarmos vencendo o pecado, vencendo através dele. Vencendo as adversidades. Vencendo tudo. E por isso que nós somos mais do que vencedores, porque nós não paramos de vencer, graças ao Senhor. Você não para de vencer as situações. Não é você que vence, é Ele que vence por nós. Mas Moisés sabia desse valor. E ele clamou, ele disse, não nos deixa sair desse deserto. Eu prefiro viver em fé, né, pastor? Viver em fé. Viver em fé. Viver no sobrenatural, viver naquilo que nós não vemos. Porque a palavra de Deus diz, né, em Hebreus, né, que é acreditar, crer naquilo que nós não vemos, né, Alexandre? Importa que aqueles que creem que Deus existe, né, se aproximam dele e creem que ele é galardoador. Que ele é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam.
Porque as pessoas querem que você ore, mas não buscam a E Deus. veio o galardão para Moisés. É. Deus mudou a sentença. Deus mudou por causa de um homem. Deus disse: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Pode descansar. Fica em paz. Descansa. Essa palavra descanso, queridos, é tão linda porque ela aponta para Cristo hoje. É por isso que a gente não guarda o sábado. Porque Cristo é o descanso da nossa alma. Não é guardando o sábado que você vai receber descanso. Pegou? Se não pegou, não pega mais. É isso aí, é verdade. Entendeu? Quero mandar Cristo já é um o abraço, nosso pastor, descanso. olha só. A irmã Isaura está ali mandando mensagem. A paz do Senhor, irmã Isaura. O César Marcílio dizendo, né? Tanto tempo aí ele fazendo tratamento de câncer, né? Desde 2021. E muitas vezes ele aqui fraco, mandando mensagem. E nós aqui falando desse Jesus, caminhando com ele, falando que a força vem dele. Um abraço também para a missionária Abigail, que está lá em Espírito Santo, Olha só que bênção. né? Tá lá falando. Amada Ela, Deus sim, a abençoe. verdadeira missionária, teve na Venezuela, ficou 3 anos na Venezuela, né? Fazendo aquilo que o Senhor chamou, e agora ela está lá em Espírito Santo. Olha lá, ó, assistindo de Linhares, Espírito Santo. Paz do Senhor, minha Eu estive amiga. pregando lá no ano de 2015, se não me engano. Espírito Santo. Espírito Santo. Tinha um pastor lá em Espírito Santo, lá na Assembleia de Deus, lá de Espírito Santo, Vitória. Um abraço pro pessoal Deus. Um abraço. Wesley, pastor Wesley, meu amigo. Manda um abraço lá para todos, Espírito Santo. E mais alguém conhece alguém, Alexandre, lá do Espírito Santo? Aproveita e manda. Daqui de Joinville. Olha, Só conheço o Espírito Santo, né? Isso, o Espírito Santo, sim. Perfeito. então vamos passar mais um pouquinho aqui. Então, o Senhor, nosso Deus, né? Nós estamos falando aí que Deus conhece o coração, né? Deus conhece o coração. Deus conhece o nosso coração. E lembrando desse momento aqui, as pessoas, quando eu fui acometida de câncer, as pessoas falavam assim: nossa, mas você foi curada, Jesus te curou porque você deve ser a queridinha, né? Mas é que eu não sou a queridinha. Eu buscava Deus, e eu estava no lugar certo, na hora certa. Então eu não fiquei em casa me lastimando, chorando. Eu fui para a casa do Senhor. E numa tarde, né, num culto da tarde, eu fui tocada e Jesus me curou no culto da tarde. Eu recebi muitas curas, não só de câncer maligno, mas eu recebi cura de insuficiência cardíaca. E muitas vezes eu não podia mais nem louvar, que eu estava perdendo a voz, estava ficando rouca, devido a um nódulo, né, nas pregas vocais. E eu tenho até hoje. Então eu não paro de louvar. Eu parar de louvar, ele começa a crescer, você acredita? Nossa. Então eu não posso parar de louvar. Vou ao médico, o médico diz assim, ó, você não pode falar alto, né? E as pessoas acham que só falando alto, não pode falar alto nem baixo. Nós temos que manter a voz normal. Enfim, então Deus conhece o teu coração. Essas coisas com nódulos que as pessoas têm, que os médicos dizem: você não deveria estar fazendo isso, não deveria estar cantando, não deveria estar falando, né, alto. E a pessoa faz e a pessoa melhora fazendo isso. Isso é um mistério, confunde. A fé em Cristo, ou aquilo que Deus faz, confunde a lógica humana. Tudo aquilo que nós fazemos. Tanto é que, olha só, a ferramenta, capítulo 6 de 1 Reis, de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, você vai ver que ela flutuou na água. Sim. Então, Deus falou comigo, por que ele fez um ferro flutuar na água? A ciência olha para aquilo e pira, né? Não consegue explicar uma coisa dessa. Não tem como, né? Pra Um ferro muito pesado, flutuar na água e nadar em direção a Eliseu e aquele moço. Só que o interessante de tudo isso é que essa ferramenta que nós temos, ela não é nossa, ela é emprestada. Perfeito. Em primeiro lugar, esse é o primeiro significado. E o segundo, ela é uma ferramenta que o Senhor nos emprestou para confundir a lógica humana. Para confundir tudo aquilo que a pessoa diz: não tem como, não vai ser possível, isso aí é impossível, isso aí é impossível, isso aí não tem como acontecer. Mas acontece.
Essa ferramenta, ela vem na nossa mão. E por mais que a gente perca, o segredo do menino ali foi que ele se humilhou, ele gritou ai. Ele reconheceu que perdeu. Era emprestada. Muitas pessoas não reconhecem, meu irmão. Aí é só o sangue do cordeiro. Porque o que o cabo vai fazer? Não faz nada. Mas ele se humilhou e aí ele reconheceu, era emprestado. Interessante, né, pastor? O senhor falando e algo me veio ao coração que as coisas de Deus seguem na contramão da lógica, da física, das leis da gravidade. Ou seja, viver com Deus é viver em uma dimensão completamente oposta. Glória a Jesus. É completamente oposto. Você falou tudo, meu irmão. O Senhor falou tudo. É viver completamente oposta à lógica humana. Aquilo que o ser humano diz, não, até aqui pode acontecer, o resto não pode acontecer. Por isso que a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Haverá alguma coisa impossível para Deus? A pergunta que os 3 seres fizeram para Abraão. Haverá alguma coisa impossível para Deus? E é repetido 2 vezes, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. E uma no Novo Testamento. Então, olha só que mistério. Haverá alguma coisa? Não tem nada impossível. Somos nós que impossibilitamos as coisas. Perfeito. Mas mesmo que alguém venha querer impossibilitar as coisas, a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Tudo é possível aquele que crê. E tudo é possível aquele que crê. Então, Glória cachou a Deus. ali. Tudo é possível aquele que crê. Se eu estou crendo no Senhor, se eu estou confiando na palavra, se eu estou inserido dentro do contexto da palavra, estou vivendo a palavra, e eu estou crendo porque é através da palavra. Não tem outra maneira de você receber fé. É através da palavra. E profetizar e falar sobre a palavra, né? Porque a palavra de Deus diz, né, em Isaías 53:4, né? Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou, né? Ele levou sobre si. Então, nós temos que viver em fé, né? Aqui a missionária Abigail falou ali, ó, eu fui curada do coração, depressão, câncer e asma. Muita coisa. E, né? Tem um kit de doença aí, né? Um kit, é isso aí. Pacote, né? né? É viver em fé. Mas Jesus é fiel. Jesus cura tudo isso e muito mais. Muito mais. Né? Aquilo Cura que é isso. impossível, tudo que é impossível. Verdade. Deus deixou os médicos na terra, mas o impossível é para ele. E nós vivemos em fé. Nós estamos no final, vamos finalizar. Eu quero já lembrar, vamos convidar o pastor Diego Molina para estar voltando aqui falando de Jesus. A sua esposa Débora também vai preparar uma palavra e vai vir aqui nesse podcast também. Já está convidada aí, porque aqui é o Mundo Mulher. Mundo Mulher, nós temos aqui homens, né, falando de Jesus, mas o nosso canal no YouTube é do Mundo Mulher. Então, a Débora já está convidada aqui, a missionária Débora, para falar de Jesus, falar da palavra dele. Juarez Antônio, paz do Senhor, irmãos, também, mandando mensagem. Se eu deixei, me perdoe se eu não mandei um abraço aí, algumas pessoas que eu não mandei. Seja, eu ainda vou testemunhar minha cura, eu creio. Amém. Vamos finalizar então? Vou mandar um abraço a todos, um abraço de coração. Vamos orar e daí finalizar com louvor. Você quer mandar um abraço para mais alguém? Um abraço quero aproveitar e mandar um abraço para toda a congregação Lírio dos Vales, aí os irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, a minha família, a minha esposa que está aqui, a Anne que está ali também, e a Nicole. E lá na Argentina, né? E lá na Argentina. Depois, a família, né? Que Deus abençoe toda a minha família também, todos os hermanos lá, né? Hermanos. Vamos orar e louvar? Vamos orar? Nós vamos orar também por esses pedidos de oração, Vamos orar. por essas pessoas que estão enfrentando enfermidades incuráveis aos olhos humanos, mas o Senhor nos direcionou hoje a falar sobre o nosso Deus, que é o Deus do impossível. Glória a Deus. Que é aquele que pode fazer tudo aquilo. E aí ele disse, Jesus vai dizer, estes sinais seguirão os que creem. Amém. Então nós vamos orar no nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer. Sim, Deus, é verdade. Por sua bondade, por sua misericórdia, sua fidelidade, Pai. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou. Nós sentimos a tua presença aqui, Senhor, nesta programação. Damos a ti honra, damos a ti louvor. Em nome de Jesus. Senhor amado, tenha misericórdia de cada vida. Tenha misericórdia, Senhor amado, estende as tuas mãos àqueles que estão enfermos, àqueles que precisam de uma cura na área da saúde, aqueles que estão com câncer, Senhor, terminal,
aqueles que estão lutando, fazendo quimioterapia, fisioterapia, aqueles que estão lutando, Senhor, nas áreas da coluna, Senhor, aqueles que estão lutando com diabetes, Senhor, aqueles que estão lutando com asma, que estão lutando, Senhor amado, com problema nos ossos, nos órgãos vitais, pressão arterial. Bendito Jesus, estende as tuas mãos e repreende. Há problema no coração, Papai do céu. Tem alguém talvez que vai dizer, eu só tenho pressão alta, mas não pode dizer só, porque esse é um grave problema. Ter pressão alta, ele pode desencadear outros problemas. Senhor, toca nessa pressão alta, Pai. Toca, Senhor, e traz saúde sobre essa pessoa. Regula essa pressão arterial. Senhor, toca nesse sangue, bendito Deus, que tem diabetes. E que haja, Senhor amado, uma restauração por completa. Que haja uma restauração, Senhor, no pâncreas. Que haja uma restauração, bendito Deus, no intestino, no coração. Senhor, no cérebro. Bendito Deus, livra os teus filhos de AVC. Livra os teus filhos de problema nas vistas. Toca, Senhor, nos ouvidos. Toca, Jesus, na alma. As doenças da alma. As doenças psicomáticas. Senhor amado, estende as tuas mãos e repreende todo o mal. Tudo aquilo que não vem da sua parte. Bendito Deus, nós estamos crendo no Senhor, no seu poder. Nós estamos crendo, Senhor amado, que o teu nome está sendo glorificado. Nós estamos crendo que cura divina está acontecendo. E no próximo podcast que nós tivermos aqui, nós vamos ouvir testemunhos que glorificarão o teu nome, Senhor. E é por isso que nós te agradecemos e te engrandecemos. O Senhor é Deus, no teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode louvar, pastor. Amém. Vamos louvar então. Amém. Glória a Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória, com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar, eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno és de receber e todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória, com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar, eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está
revolta e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar